Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e eu quero trazer para vocês o conceito de poupança. Tá? A gente vai até começar com a caderneta de poupança, que o pessoal conhece, não sei o que, e vocês vão ver que o conceito é muito mais amplo quando a gente fala de poupança bruta agregada, e essa poupança ela é muito importante para o país como um todo. E isso já fazia parte, por exemplo, da minha tese quando eu falava que bolsa era para baixo, que o ano seria difícil e coisas do gênero. E eu acho que vai ficar muito bacana e vai ser muito fácil de vocês observarem nesse vídeo de hoje. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, é interessante a gente falar o seguinte, tá? Que a gente pode ver aqui, por exemplo, na matéria da Isto É, ou de qualquer outro lugar, né? Poupança tem saque líquido de 15 bilhões em março, diz Banco Central. Né? E quando a gente fala saque líquido, significa que algumas pessoas investiram na poupança, e aí eu estou falando de caderneta de poupança, algumas pessoas sacaram e os saques foram maiores do que os depósitos em 15 bilhões. Tá? A poupança ela é muito importante para o segmento imobiliário, tá? Para o segmento ali de financiamento imobiliário. E a gente tem aqui alguns dados da ABCIP, né? Aqui é um número um pouquinho diferente, porque aqui é poupança do SBPE, tá? Mas a gente vê que é mais ou menos similar o grosso do negócio aqui, né? Você vê que a gente tem aqui um 12,6 bilhões negativos aqui, ó, 2,4 bilhões em fevereiro e 15,7 bilhões em janeiro, que funciona de forma similar aqui. Então, quer dizer, se você durante a pandemia teve uma população que estava poupando, até por causa dos incentivos lá do governo que ele acabou distribuindo para a população, agora a gente tem o oposto, né? A gente tem que desde 2021 aqui, a gente tem uma população que vem gastando esse dinheiro que ela poupou lá atrás. Né? E aí a gente passa para alguns pontos macroeconômicos, e aí eu vou botar até a fórmula aqui para que vocês entendam um pouco mais. Tá? Esse Y aqui é a denominação de renda, né? A renda de um determinado país, a renda agregada no caso. E essa renda agregada ela pode ser gasta em consumo direto, né? Ela pode ser gasta, S seria poupança, e aí poupança de forma ampla, e a gente tem aqui o T que são tributos. Então quer dizer, o que acontece quando a renda cai? Quando a renda cai, esse tributo cai um pouquinho, né? O consumo, se ele se mantiver constante, faz com que a poupança acabe caindo também. Tá? Esse que é o grande ponto que vocês precisam entender. Então quer dizer, quando a gente tem uma renda que cai, a gente tem uma poupança aqui que cai também, e é o que está acontecendo hoje. Ah, Daniel, como é que você sabe isso? Porque é só você colocar aqui, ó, renda real do trabalhador, por exemplo. E você vai ver que a renda real do trabalhador no Brasil, ó, renda real recua 4 trimestres, isso em 30 de novembro de 2021, né? E aqui a gente pode botar, ó, com média de 2,5 mil, renda real do brasileiro cai 9,7% em um ano. Tá? E quando a gente fala de renda real, é descontando a inflação. Então, quer dizer, hoje o trabalhador, para ele conseguir ter o mesmo padrão de vida de um tempo atrás, de um ano atrás, ele ganhando 9,7% a menos no todo, o que acontece? Ele precisa sacar dinheiro da sua poupança para ele conseguir consumir igual. Tá? Então esse que é o grande ponto. Agora, por que é tão importante essa história da poupança? E aí é que vem o pulo do gato do vídeo de hoje. O grande pulo do gato aqui é o seguinte. O que acontece quando a pessoa poupa? Né? O que acontece? Aí a gente não está mais falando de caderneta de poupança, agora a gente está falando de poupança agregada. Né? O que acontece quando a pessoa ela
deixa de consumir toda a renda dela, então quer dizer, o cara ganha 5 mil e ele gasta 5 mil, logo ele não poupa nada. Outra pessoa ganha 5 mil, gasta 4 mil e poupa 1.000, tá? E aí no gasto eu estou incluindo os tributos. Ele consegue guardar R$ 1.000. Se ele pega esse R$ 1.000 e coloca no banco, o que o banco faz? O banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas ou para outras empresas, certo? Se ele resolve não colocar parado na conta corrente dele, se ele resolve comprar uma LCI, por exemplo, o que ele está fazendo? Ele está financiando uma atividade imobiliária. Se ele coloca numa LCA, ele está financiando uma atividade do agronegócio. Se ele compra uma debênture incentivada, ele está financiando algum investimento em infraestrutura. Se ele compra ações, ele pode estar até comprando no mercado secundário, mas de alguém que vendeu para ele, que comprou no mercado primário, ou seja, financiando uma determinada empresa. Né? Se ele compra um fundo imobiliário, mesmo que ele esteja comprando no mercado secundário, ele compra de uma pessoa que comprou uma emissão primária. Logo, ele está financiando, por exemplo, o fundo imobiliário, o imóvel, né? Os imóveis de forma geral. Então, o que eu quero falar é o seguinte. Quando você poupa dinheiro, você está financiando os investimentos no país. Tá? Por quê? Porque aqui, da mesma forma que a gente tem um cálculo de renda agregada, a gente tem um outro cálculo de demanda agregada, tá? Que é esse outro daqui. O que é a demanda agregada? É o consumo, que um corta com o outro, tá? Aqui é o conceito de demanda agregada sem incluir exportação e importação. E aí você tem gastos do governo e os tributos que são recolhidos. E aqui os investimentos da empresa e a poupança. Então, se você tiver num mundo que o gasto do governo seja igual aos tributos que ele recebe, você vê que tem uma ligação direta entre o S e o I, ou seja, entre a poupança e os investimentos. Tá? E aí eu resolvi pegar aqui os dados do próprio governo. Né? A gente consegue ver, olha só que interessante, né? Que coisa bacana da gente perceber. O que aconteceu? A gente sempre fala assim, a Bolsa de Valores durante o período lá de 2003 a 2007, ela disparou, né? Ela subiu muito, e aí a gente pode até mostrar aqui, olha como ela subiu bastante, subiu 900%, 1000%, né? Quem investiu naquele momento sim, ficou rico, ficou não sei o que lá, ó. Foi esse período daqui, ó, de 2003 a 2007, 778% aqui. Tá? Então, esse período aqui a Bolsa subiu muito. Por que a Bolsa subiu muito aqui? Né? E uma das formas da gente dizer por que ela subiu muito é exatamente isso daqui. Veja só que nos últimos 20 anos foi exatamente nesse período aqui que o Brasil teve a maior poupança agregada, por exemplo, que foi a maior taxa de poupança bruta em relação ao PIB. Tá? Depois ele ainda teve aqui um períodozinho que teve também uma poupança agregada grande, mas o que aconteceu? Nesse período aqui a gente tinha uma taxa de poupança bruta, só que a gente tinha uma taxa de investimento aqui menor. Então isso fez inclusive o dólar cair pra caramba. Né? Então olha só que coisa interessante, né? Esse aqui é o grande pulo do gato. Né? Você tem um país que poupa muito, logo, ele cria condições para que as empresas possam investir. Por quê? Porque uma pessoa poupa, né? Ela poupa hoje, cara, eu imagino que esse seja o motivo de vocês também, né? Eu sempre poupo para poder consumir mais depois. Né? Eu não estou fazendo hoje investimentos para deixar, por exemplo, para herança. Mas mesmo que eu deixasse para herança, os meus herdeiros iriam consumir depois. Então, de qualquer forma, é para consumir depois. Então hoje você faz uma poupança, você não consome tudo, com um único objetivo, poder consumir uma quantidade maior depois. E esse dinheiro vai ser utilizado até você poder consumir mais depois pela própria economia que vai fazer investimentos. Então um país que tem uma taxa de poupança grande vai ter uma taxa de investimento grande, vai ter mais investimentos em bens de capital.
E tendo mais investimentos em bens de capital, a economia tem mais potencial de crescer, seja via mercado interno, seja para exportação. Tá? Então, esse é o grande ponto que me preocupa no Brasil. Por quê? Porque esses dados aqui são de 2021. Você vê que lá 2019 o mundo estava maravilhado, que o Brasil estava crescendo, a bolsa estava indo de vento em popa e a gente falando assim, ó, cuidado, cuidado, a taxa de poupança está baixa, o pessoal está se endividando, está faltando dinheiro, né? O pessoal está consumindo e não está sobrando. E a gente viu depois o que aconteceu, né? A bolsa ela não consegue subir, o Brasil não está tendo crescimento da economia e coisas do gênero. E agora a gente vê o quê? Que esse 17,4% aqui estava crescendo. Tanto que o Brasil ano passado cresceu bem. A bolsa ano passado até deu uma boa recuperada, e até um dado momento. Só que o que aconteceu? Agora a gente já vê uma queda dessa taxa de poupança aqui na caderneta de poupança e no restante também por causa da renda real do trabalhador. Tá? Então, é algo que me chama atenção, é algo que é complicado aí um pouco. O fato do governo estar reduzindo ali o déficit primário vai acabar ajudando um pouquinho essa conta, tá? Mas é importante ser mais do que isso. Só as exportações ajudam também, maiores do que as importações. Só que isso aí não fecha completamente a conta se o consumo interno estiver muito fraco. Tá? Então essa taxa de poupança é algo que eu vou olhar com muita atenção nesses próximos trimestres, é algo que eu acho que você deveria também. Tá? Eu sei que às vezes a gente fala que a poupança é um investimento ruim, etc., mas ela ainda é muito utilizada por muitos brasileiros, ela é muito utilizada para financiar imóveis, que acaba gerando muitos empregos no Brasil também. Então, por mais que você não invista na caderneta de poupança em si, é um indicador que é importante para a economia como um todo. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Um país ele se faz com uma taxa de poupança grande que gera bons investimentos para as próprias empresas, porque isso significa consumos cada vez maiores no futuro. E taxa de investimento a gente fala de empresas que vão investir em bens de capital, né, em mais máquinas, em mais equipamentos para o futuro, mas também de investimentos em infraestrutura. Quando a gente tem uma taxa de poupança baixa e um investimento muito baixo, algo que aconteceu ali atrás em 2016, 2017, a gente acaba vendo uma depreciação dos bens, né? A gente começa a ver que a capacidade produtiva começa a ficar mais obsoleta. Então a gente tem que tomar um certo cuidado e eu particularmente acredito que pode voltar a acontecer isso se essa renda real do trabalhador não subir de novo a renda agregada, porque aí o consumo deve manter o patamar e aí vai acabar caindo sobre quem? Sobre a poupança, que a gente já viu que na caderneta pelo menos está tendo saque líquido vários meses seguidos. Bom, eu queria deixar um recado final para vocês, avisar que a gente está com a estratégia Checkmate aberta, a estratégia com opções, mas principalmente para você gerar renda com opções. Tá? Não é aquelas estratégias que vocês veem no e-mail, fique rico com opções, ganhe 1.837% em poucos dias. Veja a nossa recomendação que subiu 347% em 6 horas, não é nada disso. Tá? Pense em geração de renda com opções, geração de renda que vai ultrapassar o valor ali dos dividendos em muito. Tá? E esse é o nosso objetivo. A gente tem conseguido ali uma média de 1,5% a 2% ao mês com essa geração de renda, e isso significa você dobrar capital a cada 3 ou 4 anos, o que é muito interessante. Claro que você vai precisar ficar aí umas 2 vezes por mês operando, e você vai precisar também ter alguma coisa de risco que a gente ensina lá dentro. Tá? Mas de qualquer forma, você pode saber mais sobre isso no workshop que a gente está colocando aí no ar, que só vai ficar aberto até o dia 3 de maio, depois a gente fecha e aí joga lá dentro da estratégia Checkmate, e também, né, olhando aqui o link da descrição abaixo já com as vendas abertas no preço promocional.
tá? O preço depois vira o dobro, tá? Então hoje está na metade do valor. Abraços a todos, bons investimentos. Todos os nossos links estão na descrição, inclusive para você acompanhar a gente no Instagram, no Twitter e etc. Tá? Não deixa também de curtir o vídeo, comentar e compartilhar também com outras pessoas, né? Porque é importante para a gente crescer o número de inscritos e isso chegar a cada vez mais pessoas. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.